Salmo 6, Salmo de Davi, para o músico Mor em Neginote, sobre Seminite. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, como lemos ainda há pouco em Tua palavra, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos pelo furor da Tua ira. E estas se renovam a cada manhã. E como ela tem se renovado, Senhor. Porque aqui estamos mais uma vez na Tua presença, agora para ouvirmos Tu, Senhor Deus, a falar aos nossos corações, por meio do Teu ministro, através da proclamação da Tua palavra. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê o devido entendimento e nos transforme, Senhor. Nos faça a semelhança Tua. E para o louvor da Tua glória, Senhor. Assim te pedimos, no nome excelso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor bendito. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 6 é um salmo que nós podemos dizer, pelo menos, que é um salmo bastante intrigante. E por que eu digo isso? Porque essa é uma composição individual, contudo, mesmo sendo uma composição individual, aprove ao Senhor designá-lo para se tornar corporativo. Mesmo sendo a expressão do fundo da alma de um homem, o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, ordena que o mesmo seja designado para todos aqueles que o temem, cantar e cantar, como fez o seu autor num solene ato de pesar. O Salmo de número 6 é um dos primeiros daqueles salmos assim chamados de penitenciais. Penitenciais, irmãos, por conta do significado do termo em si. A penitência, afinal de contas, é uma ação de arrependimento, é uma ação de contrição, onde o faltoso exibe ali sua profunda aflição, sua dor e o seu sofrimento pelos pecados que cometeu. Perceba que essa é a atmosfera que permeia todo este salmo que acabamos de ler, através do qual Davi ecoa um profundo lamento e o mais profundo ódio contra o pecado. E bem sabemos, meus irmãos, que esta é uma marca de um espírito contrito, um espírito que se volta para Deus. A contrição, o arrependimento, a ira pelo pecado,
Davi, seu autor, ao ser afligido pela mão de Deus, reconhece então que havia provocado a ira divina com seus muitos pecados e, portanto, a fim de obter alívio ao seu suplício, ora ao Senhor, lamentando pelo que fez, suplicando pelo seu perdão, por ter perdido a oportunidade de louvar a Deus, de glorificar o seu nome. Assim, então, ele se volta com todo o seu coração para o Senhor. E, meus irmãos, não podia ser diferente. Bem sabemos que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar esse tipo de sentimento no coração de um pecador. Somente o Espírito Santo é capaz de nos conduzir a um genuíno arrependimento no âmago do nosso ser. E eu digo isso, meus irmãos, porque nós estamos, de modo costumeiramente, adaptados a situações insidiosas do pecado, por repetição. Era assim quando outrora éramos ímpios. Situações que vagarosamente corroem a nossa consciência e silenciosamente amordaçam o Espírito que habita em nós, nos levando a um estágio de catarse da alma. Até então que conhecemos a Cristo e Ele nos libertou. Mas vejam, irmãos, que ainda há muitas pessoas vivendo, inclusive dentro das igrejas, por causa de seus constantes pecados, uma situação muito semelhante. Uma situação de insensibilidade espiritual. São homens e mulheres que já não sentem mais em seus corações o peso de suas transgressões. Logo, se não sentem o peso de suas transgressões, não vão sentir necessidade de arrependimento. Exceto quando fustigados pelo Espírito Santo, que nos foi legado, irmãos, exatamente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é capaz de gerar em nós genuíno arrependimento. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir a uma mudança de estado real. Somente Ele pode sarar a enfermidade de nossas almas. A escuridão que envolve o Espírito, nos livrando do dia mau, nos livrando do desespero e da angústia, a nos conduzir, então, à confiança, para nos restaurar a alegria, a paz e o contentamento no Senhor. Somente o Senhor, meus irmãos, pode nos levar das trevas à luz, da morte à vida, da dor da culpa à alegria da redenção. É sobre isso que trataremos na manhã desse dia, na exposição desse salmo, que nós dividimos em 3 partes. Volte seus olhos para a Escritura e observe a primeira parte, que se estende dos versículos 1 ao 3. O salmista diz: ao mestre de canto, na versão de vocês, acredito que seja essa a tradução, ao mestre de canto, com instrumento de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Notem, meus irmãos, que o primeiro verso deste salmo, ele é extremamente significativo, uma vez que nele constam as orientações do compositor, e o compositor, nesse caso aqui, é Davi. Nele constam, portanto, as orientações de Davi ao mestre de canto, ou seja, ao levita que era responsável pela condução desse louvor na antiga aliança, muito provavelmente antes ou durante a cerimônia do sacrifício.
Este, meus irmãos, como dissemos no início, é um salmo de pesar, um salmo de quebrantamento, um lamento pelo pecado. Percebam como isso é reiterado na orientação do cântico em tom de oitava e acompanhado de instrumento de cordas. Uma oitava é uma nota em tom grave na escala musical, um tom que é geralmente cantado por tenores em eventos fúnebres, exatamente para expressar toda a gravidade contida naquela ação. E aqui, meus irmãos, não é diferente. O cântico visa expressar o agravo, o pesar, o lamento pelo pecado, gerando em todo o povo um e o mesmo sentimento que teve Davi, seu autor, a fim de que assim eles possam enxergar a gravidade do seu pecado, que possam sentir a dor pungente e a angústia que traz como consequência a alma de todo aquele que teme ao Senhor, conduzindo-o ao genuíno arrependimento, como o fez Davi, que não é diferente de nós, que nos leve a esse sentimento, porque foi esse o sentimento do grande rei ao compor este salmo. E sendo o sentimento dele, nós, como seus irmãos, como iguais, como seres humanos, como pecadores redimidos, também devemos ter o mesmo sentimento. Principalmente quando o cantamos na presença de Deus. Porque com esse espírito, irmãos, que os piedosos devem se aproximar do Senhor, um espírito contrito, que demonstre um coração quebrantado, para então assim suplicar ao Senhor por compaixão, como fez Davi. Vejam aí, ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi faz aqui 3 pedidos, irmãos. São 3 petições contundentes. Primeiro, que o Senhor não repreenda na sua ira. Segundo, que o Senhor tenha compaixão. E por último, que o Senhor o sare. Notem que não há nestas sentenças uma confissão direta de pecado. Mas isso está implícito aqui nessas linhas. Pelo teor das palavras, não se trata de um pecado qualquer, de um lapso do cotidiano. Não, de modo algum. E por que não? Ora, porque essa situação tem afligido o salmista de tal forma que o fez enfermar, que o fez adoecer. A pergunta, então, que surge diante disso é: que tipo de falta poderia ter cometido Davi para se sentir tão angustiado? Que tipo de transgressão ele realizou para que sua consciência o ferisse tão brutalmente, ao ponto de indagar ao Senhor: até quando? Ora, meus irmãos, Davi vivia um dos piores momentos de sua vida quando escreveu esse salmo. Ao que tudo indica, ele compõe esta canção durante a terrível perseguição que sofreu por seu próprio filho, Absalão. Portanto, nosso autor está escrevendo angustiado, ele está aflito, ele está sofrendo pela dor da decepção, da cegueira do seu coração, da negligência do seu espírito. Davi havia perdido o reino, o trono, a coroa, e perdido da maneira mais sórdida, mais covarde, mais espúria, e perdido para o seu próprio filho, que o obriga então a fugir. Ora, se bem lembrarmos, irmãos, do que diz o relato do 2º livro de Samuel, capítulo 15, Davi, ao fugir de Jerusalém, ao subir o Monte das Oliveiras, na tentativa de escapar de seu filho, ele sofre, ele chora, ele busca por alívio, ele busca por consolo. A Bíblia diz que ele sobe o monte descalço, a sua cabeça está coberta, ele chora, e o povo que o seguia copiosamente também. É impossível, irmãos, olharmos para a angústia desse homem e não nos compadecermos, não nos identificarmos com ele em uma situação como essa.
Porque é muitas vezes dessa forma que somos acometidos por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão convivendo em meio à nossa intimidade. E quantas vezes não procuramos colocar a culpa no outro e nunca enxergar o problema que está em nós mesmos? A Bíblia diz que enquanto Davi caminha na encosta daquele monte, o seu coração anseia por receber uma informação, por receber uma palavra que lhe traga alívio. Ele anseia por uma boa notícia. Ele anseia ouvir algo que o motive a ter ânimo. Mas tudo que chega aos seus ouvidos são sempre tragédias. São informações terríveis. Parece que nada melhora, tudo só piora. Samuel diz que Davi fica sabendo que Aitofel, seu antigo conselheiro, agora com o coração amargurado e cheio de rancor contra o rei, o trai, vira as costas para ele e, pior ainda, passa a aconselhar o seu filho, seu querido filho Absalão, usurpador de Jerusalém, para não apenas destituir o pai, mas arrancar-lhe a própria cabeça. Então vejam, irmãos, que não bastasse a traição daquele que um dia lhe fora mais próximo e tão amado, a Escritura fala também da traição que este homem teve que suportar do seu próprio filho. E como se isso não bastasse, a Escritura ainda nos diz que, enquanto Davi caminhava em direção ao Jordão, em sua fuga, se aproxima dele um homem chamado Simei, um homem da tribo de Benjamim, da casa de Saul. E esse homem começa a jogar pedras em Davi. Mas não é somente isso. Ele não somente lança pedras em Davi, como ele passa a ofender o rei. Ele o chama de homem sanguinário, filho de Belial. O acusa de vários pecados e crimes. E isso na frente de todos os presentes ali, em alto e bom som. E afirma peremptoriamente, irmãos, que a razão de todo esse seu sofrimento é devido à ira e ao juízo de Deus. Você já foi caluniado assim? Como você se sentiu quando alguém jogou diante da sua face todos os seus pecados com ira? Você já passou por uma situação dessa de desmoralização pública? Se passou, pode se identificar com Davi, não? Ao ver aquela situação, a Bíblia diz que os soldados que estavam responsáveis pela guarda do rei partem para cima do homem a fim de matá-lo, mas Davi intervém. Ele não permite que matem aquele homem, porque ele reconhece que aquele vilipêndio à sua imagem era justo, porque era uma manifestação da ira de Deus pelo que ele havia feito. Então vejam, irmãos, como se manifesta a consciência daquele que sabe o que de fato significa a ação de pecar contra Deus. Veja como se manifesta a consciência daquele que sabe quem é ele mesmo. E principalmente que sabe quem é o seu Senhor. Davi sabe quais são as verdadeiras consequências que o pecado acarreta sobre a vida de um homem. E que ele agora colhe aquilo que ele mesmo plantou. Você tem tido essa consciência?
Seus pecados lhe têm afligido como afligiam a Davi? Se sim, o que você tem feito? Você tem se arrependido ou você continua a praticá-los, mentindo a si mesmo e a todos que estão à sua volta, dizendo que o problema não é seu, mas que o problema é de Deus? A atitude de Davi em não permitir que Simei fosse punido, irmãos, nos mostra então a profunda consciência que ele tinha de seus atos passados, de todos os pecados que cometeu até ali, que culminaram naquilo, na destituição, na usurpação do seu trono e na sua fuga, mais uma vez. Então ele reconhece que ele é digno de repreensão. Logo, tal repreensão era da parte de Deus, e mais cedo ou mais tarde, necessariamente recairiam sobre ele, uma vez que ele tinha plena consciência de que era culpado. E aqui, meus irmãos, nós não estamos discutindo a ação de Simei, se ele passou dos limites ou deixou de passar dos limites, se ele agiu com desrespeito, diferentemente do que fez o profeta Natã. Mas o fato é que nem tudo que ele falou era em verdade. Sendo assim, Davi estava consciente, ele bem sabia que a ira de Deus se levanta contra todo o pecado e injustiça dos homens. Por isso, então, ele clama dizendo: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vejam que Davi não está pedindo aqui para que Deus não o castigue. Davi não está pedindo aqui para que Deus não o corrija. Davi não está clamando a Deus aqui para que não use da vara em seus lombos. Pelo contrário, tudo o que ele pede é para que o Senhor não o repreenda em sua ira. Porque ele sabe que se o Senhor pesar a sua mão em sua ira, no furor da sua ira, seus ossos não suportarão. Então ele não pede para não ser disciplinado. Ele sabe que a disciplina, ainda que dura, será para ele uma bênção. Porque ele deixará convicto do seu pecado, lhe purificará e o santificará. Calvino, comentando este salmo, diz que o milho é limpo pelo vento e a alma pela disciplina. Ele diz: é loucura orar contra a mão de ouro que nos enriquece com seus golpes. Logo, o clamor no verso 1 é para que o Senhor não lembre de seu pecado em furor. Ele certamente não iria suportar. Seu coração se desfaria em pedaços. Isso me lembra o texto de Jeremias, lá no capítulo de número 10, versículo 24. Onde Jeremias, o profeta chorão, diz: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Nós vimos aqui como este homem lamentou pela destruição de sua cidade. Ele sabe muito bem o que significa o furor da ira de Deus, assim como Davi também sabia. E observem aí, irmãos, que as palavras de Davi neste verso transmitem por excelência sua total consciência de que deve ser punido, apesar de recuar diante da vara do Senhor. Ele recua, como todos nós recuamos. E sabe o que isso nos diz? Nos diz que, assim como ele, somos todos nós.
Pois todas as vezes que fomos disciplinados em nossa infância, nós agíamos assim. Quando sabíamos que o nosso pai, que a nossa mãe ia usar da vara, nós nos acuávamos, refugávamos diante daquilo. Quantas vezes não clamamos aos nossos pais para que não fosse tão demorado aquele processo? Portanto, o que Davi está dizendo aqui, está pedindo é: não me castigues no teu furor, de modo que a tua vara se torne uma espada. E aí vejam, irmãos, como é lamentável que muitos de nós tenham obscurecido a própria visão para não enxergar essa verdade que nos está sendo ensinada aqui pelo Senhor nessa manhã. A verdade é que o Senhor disciplina aquele que ama. Ele prova o seu amor àqueles que foram feitos seus filhos, amor paternal, disciplinando-os com um propósito, irmãos. Não é de castigar o mal que fizeram. Porque esse preço foi pago na cruz. Esse castigo foi tomado por Cristo. Ele nos disciplina para que nos arrependamos do nosso mal. Como o Pai bondoso que é. Assim, o Senhor nos disciplina não com a espada do furor de sua ira, mas com a vara da aliança do seu amor. Porque Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A grande questão é que, em alguns casos e em algumas vezes, queremos resistir ao Senhor, e quanto mais resistimos, como filhos rebeldes, Ele pesa a mão sobre nós. Não é assim? Aquele filho que você vai corrigir, e aí você dá uma palmada e ele já não desce mais nenhuma lágrima, ele lhe encara, lhe desafiando. Assim, muitas vezes nós agimos, irmãos, quando teimamos em insistir em pecados que o Senhor tem nos posto à prova e tem nos disciplinado. E quanto mais resistimos, maior se torna o peso de sua mão. E Ele vai pesá-la, irmãos, até que sintamos nossos ossos serem esmagados, como Davi sentiu. Até quando, irmãos, persistiremos na obstinação? Davi sentiu e em tempo percebeu isso. E sabe o que ele fez, irmãos? Lamentou. Entristeceu-se profundamente pelo mal que fez. Confessou o seu pecado e arrependeu-se. Quem aqui não vai lembrar das palavras de Davi no Salmo 51? Por isso, então, ele pode suplicar ao Senhor, dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Davi, mesmo sendo rei, não é soberbo, ele tem humildade para reconhecer que falhou diante do Senhor. E nós vamos ver aqui de reconhecer que falhou como pai. Que falhou como marido. Que
que falhou como líder da nação que o Senhor confiou sobre ele. Por isso, seu lamento angustiante, irmãos. Davi não se apresenta diante de Deus em oração como um inocente na história, como um mocinho da situação, aquele coitadinho que foi traído, e ele foi traído pelo seu próprio filho, foi traído pelos seus principais amigos, pessoas que detinham a sua confiança, usurparam o seu trono. Mas ao invés de acusá-los, irmãos, ele admite que a culpa disso ter acontecido é dele. É dele. E se nós bem lembrarmos daquilo que é dito no segundo livro de Samuel, isso vinha acontecendo com Davi como uma disciplina que demorou anos para acontecer. Lembram? A origem disso. Tudo isso começou quando ele cobiçou, quando ele quis mais do que Deus havia lhe dado. Não teve contentamento em tudo aquilo que o Senhor já havia lhe dado. Ele foi cobiçar a mulher de outro. Uma mulher que não era sua esposa. Tomou-a para si, fazendo com que o marido daquela mulher fosse morto. E Deus manda dizer a ele que aquilo que ele fez em oculto, ele receberia retributivamente à vista de todos. Lembram? Lembram do juízo que Deus profere pela boca de Natã, o profeta? Não foi um homem que disse isso. Não foi ninguém que jurou ele dessas coisas. Foi o próprio Deus quem o amaldiçoou. O próprio Deus o disse. Ora, quando Davi foge de Jerusalém, fugindo da perseguição de Absalão, suas concubinas ficam no palácio. Suas esposas também. E acontece o quê, irmãos? 2 Samuel 16, 21, segundo o conselho de Aitofel, Absalão possui as concubinas de Davi às vistas de todo Israel. Para que se cumprisse aquilo que havia sido dito por Deus através de Natã, em 2 Samuel 12, 1. Logo, Davi sabia que Deus o estava disciplinando. Sabe, irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas, humilhadas de alguma maneira, ao invés de buscarem sua própria falta e confessarem ao Senhor, como Davi o fez, acabam sendo tomadas de um sentimento de autocomiseração. Se sentem como se não tivessem nenhum pecado, nenhum problema, e que estão sendo injustiçadas, incompreendidas, para que então possam se defender do ataque dos outros. Expõem-se a si mesmos como perfeitos, os outros estão sempre errados. Não, eu é que fui vítima, e não o algoz. Eu não! Davi chegou em uma situação limite, e o que fazer quando chegamos em uma situação como essa, meus irmãos? Entender que isso pode ser a disciplina de Deus. E, portanto, clamar ao Senhor como fez Davi. Tem compaixão de mim, Senhor. Ora, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que a Bíblia diz isso? Ora, porque ao pecar contra o Senhor, ele sabia reconhecer seus erros e se arrepender. Por vezes encontramos Davi chorando, alagando seu próprio leito com suas lágrimas, como ele fala aqui, irmãos. Fruto de um entristecimento, de um lamento profundo,
do reconhecimento de suas falhas diante de Deus, da confissão de seus pecados. Porque é assim que se acomete um genuíno arrependimento, irmãos. Ele acomete todo o nosso coração. Não é apenas a nossa mente que reconhece que aquilo que fizemos é errado. As nossas emoções também transbordam com isso. Dói, irmãos, é para doer. Mas não apenas as nossas emoções, a nossa vontade também. E sabe qual é a vontade que o arrependido passa a nutrir com aquilo que ele fez? É de asco, é de nojo, é de rejeição. Mas se não há isso, não há arrependimento. Não sincero. Porque o arrependimento genuíno precisa envolver todo o coração. Sendo assim, quantos de nós têm feito isso? Quantos de nós pode se identificar com esse homem aqui, Davi? Que chora, que grita, que clama em sua alma, que se indigna com o seu coração pecaminoso e compungido diz ao Senhor: compadece de mim, ó Deus! Sara-me, ó Senhor! Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Nós bem sabemos, irmãos, que Davi foi por diversas vezes acometido por enfermidades. Acometido por diversos problemas, diversas perseguições. Ora, Davi era um homem que tinha muitos inimigos, não só fora de Israel, mas dentro também de sua própria casa. Havia muitas pessoas que foram beneficiadas pelo rei, mas que vendo as mazelas da vida dele, conhecendo as suas fraquezas, os seus pecados, se levantaram contra ele covardemente. E bem sabemos como traições desse tipo nos fazem adoecer. Mas vejam que não era, todavia, isso que açoitava a sua consciência e lhe assaltava o coração. Sua maior enfermidade certamente era causada por sua própria consciência diante do Senhor. Por quê? Porque ele diz que a enfermidade de sua alma fez envelhecer seus ossos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Lhe roubou o ânimo, o vigor, a alegria. Como é que ele subia o monte, lembram? Descalço, cabeça coberta, chorando. Bem sabemos como as doenças da alma enfermam nossos corpos muitas vezes. Afinal, essa é a nossa constituição. Foi assim que fomos feitos. E tal constituição só se desfaz na morte, irmãos. Logo, inevitavelmente, o que procede de uma afeta em algum grau a outra. Carne e espírito. Com isso eu não quero dizer que todas as doenças que um indivíduo sofre é causada ou é fruto dos seus pecados. Mas da mesma forma eu também não quero que nós ignoremos a realidade daquelas doenças que alguns gostam de chamar de amartiagênicas, ou seja, doenças que têm origem na hamartia, ou melhor, no pecado. Hamartia é a palavra grega para pecado. Essas são doenças que atingem a alma, que afetam as nossas emoções, os sentimentos e principalmente a nossa vontade. Logo, como isso não poderia adoecer também o nosso corpo? O pecado, meus irmãos, é como um bumerangue.
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de um dia desfrutar de lançar um bumerangue, mas aqueles que tiveram sabem muito bem como é que funciona. Com quanto maior força nós o arremessarmos, mais violentamente ele retorna para nós. Assim também é o pecado, irmãos. Quanto mais nos inclinarmos, quanto mais nos debruçarmos sobre ele, pior e maior serão as suas consequências. No entanto, mesmo em meio à aflição, à dor das enfermidades e à inquietação de nossas almas, por causa de nossos pecados, ainda assim, irmãos, o Deus de amor, o Deus Pai, que Jesus nos ensina a reconhecê-lo, se faz presente. Sabe como? Através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. O Senhor faz uso dessas circunstâncias em nosso próprio coração, em nossa própria consciência. Sabe para quê? Para nos levar a Cristo e nele sermos curados. Deus tem duas formas, irmãos, de conduzir seus filhos ao arrependimento. A primeira é através da graça e do amor, por meio da sua palavra. Isso me lembra o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Os irmãos devem lembrar desse texto, quando ele diz àquele jovem pastor que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, para levar o homem a uma vida de santidade, de disciplina e de obediência no Senhor. Então, a primeira maneira de Deus nos conduzir ao arrependimento é através do seu Espírito, pela graça, na sua palavra. A segunda forma de nos repreender é através, então, da vara, do castigo paternal que ele nos impõe. Vocês lembram do Salmo 32, 9? Abra sua Bíblia no Salmo 32, 9. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Salmo de quem, irmãos? Davi. Salmo didático de Davi. É um salmo que nos ensina. Sabe o que o salmista nos exorta? Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como rei e cabeça da igreja, entregou na mão dos seus oficiais, presbíteros, docentes e regentes, as chaves do reino dos céus, ou seja, o poder de reter e perdoar pecados. O poder, inclusive, de fechar as portas do reino aos impenitentes. E isso tanto pela palavra, como também por meio daquilo que nós chamamos de censuras eclesiásticas. Mas que no linguajar nosso, nós nos acostumamos a chamar de disciplina. A disciplina eclesiástica, meus irmãos, é necessária para recuperar e reconquistar aqueles que têm ofendido a honra de Cristo com seus pecados. A disciplina eclesiástica serve também como instrumento de dissuasão de outros, para que não venham a imitar as más práticas de seus semelhantes. Logo, é um instrumento eficaz para expurgar aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, o fermento que corrompe e leveda toda a massa, que serve para extirpar do arraial de Deus o mal causado por aqueles que são notórios e obstinados pecadores.
Aqueles que são insubmissos a Deus e a sua palavra. Porque aquele que não se submete aos oficiais que Deus constituiu sobre ele, não se submete ao próprio Deus, irmãos. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Mas, infelizmente, em nossos dias, muitos têm tratado essa legítima administração e governo de modo displicente, imprudente e temerário. Quantos não têm feito ouvidos surdos às admoestações que recebem dos ministros, do púlpito, nos estudos bíblicos, no gabinete, nas visitas pastorais, nas conversas individuais? Quantos não têm ouvido e feito ouvidos surdos? Feito pouco caso do afastamento da comunhão dos santos na ceia do Senhor. Nós estamos vendo um período que a pessoa, quando é afastada da ceia, age como se nada de anormal tivesse acontecido na vida dela. Acreditem, temem mais que os outros não o vejam ceiando do que deixar de ceiar. Preste atenção nisso. Tem pessoas que são disciplinadas, afastadas da ceia, e ao invés de lamentar, de se entristecer, porque vão ver o pão e o vinho passar e não vão poder participar, ao invés de lamentar por isso, lamentam porque os outros vão saber que ele foi afastado. Porque o pão e o vinho, pouco importa. O que me importa mesmo é a opinião dos outros. É o que os outros vão falar de mim. Já prestaram atenção nisso? Que muitas vezes a gente não tem pudor nenhum para orar para Deus e confessar os nossos pecados, não é? Mas a gente tem um pudor danado de fazer isso com um irmão. Fazer isso com um pastor, um ministro. A gente mente, a gente esconde. Ou seja, a gente teme o ministro, a gente teme o irmão, a gente teme a irmã, a gente teme os nossos filhos, mas a gente não teme ao Senhor, não é verdade? Porque a gente fala o tempo todo, da boca para fora. Por que da boca para fora? Porque não desce ao nosso coração. Porque quando chega num momento desse, é incapaz de dizer, peraí. O que foi que eu fiz? Fui afastado da mesa do Senhor. Vejam, em sua obstinação, preferem questionar a autoridade dos seus superiores, caluniá-los, difamá-los, se vitimizando perante terceiros. Preferem fazer isso que reconhecer, que lamentar, que se entristecer e se arrepender de seus pecados. Sabe o que dizem? Ainda dizem assim, mas eu errei, mas eles também erraram. O processo aí foi todo errado. Soberbo. Filho do diabo. Quem és tu para questionar a autoridade de Deus? Quem te constituiu juiz sobre aqueles que o Senhor chamou e colocou sobre ti? Rebelde. Ora, mas isso é o que caracteriza o soberbo, irmãos. O soberbo, ele não admite que alguém esteja certo e ele errado. Para ele, a certeza da verdade é dele.
E ele só concorda com você naquilo que ele também é a favor, ou naquilo em que você discordando não constitui-se em uma ameaça para ele. Caso contrário, ele vai mostrar quem ele é. O soberbo não admite ser inferior a ninguém. Logo, a menos que ele consinta em si mesmo com o que o outro esteja lhe dizendo, ele não vai se submeter, irmãos. E você pode observar, pessoas assim, são assim, não é só dentro da igreja, é dentro de casa, é desde pequeno. O pai e a mãe dão uma ordem, afronta no olhar. E não duvidem, tem pai e mãe que se amedronta, que se intimida mesmo. E não corrige, porque acha que o tempo vai deixar as coisas no seu lugar. Não vai, irmãos. Porque o filho que não respeita pai e mãe não vai respeitar a autoridade constituída nenhuma. Então estes não se submetem. Não porque se trata de uma questão de justiça ou de verdade, mas porque vai de encontro com aquilo que ele quer. O orgulhoso, ele tem a sua própria ética. Por isso ele não se curva a nenhuma outra. A menos que esta outra esteja de acordo com a dele mesmo. Aí não são poucos, irmãos, que acabam por abandonar a igreja local. Simplesmente saem, dão as costas da igreja local e vão procurar outra igreja como vítimas. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eles acham. E aí, ainda parafraseando e utilizando o mesmo, eles acham inclusive que está tudo certo, que Deus os perdoou. Na verdade, aquilo é juízo de Deus na vida deles. Mas Deus é um justo juiz. Ainda que estes não sofram imediatamente, em alguns, e alguns têm sofrido, o juízo temporal do Senhor um dia sofrerão. Porque como diz Naum, veja, Naum capítulo 1 e versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. Quando o eleito peca, o Senhor pesa a mão até que ele se arrependa. Mas se ele não é um eleito, é um réprobo, o Senhor lhes endurece o coração e os entrega às próprias concupiscências do seu coração. Lembra do que Paulo diz em Romanos? Os entrega à imundícia, à desonra. Por quê? Porque eles mudam a verdade de Deus em mentira. Honram e servem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, irmãos, e esta palavra está sendo trazida aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, à nossa mente, nós começamos a nos lembrar que existem coisas que nós precisamos corrigir. A palavra, portanto, surte o efeito que promete, corrige, repreende, e de tal forma a nos fazer andar pelos caminhos de justiça. No entanto, não podemos desprezar a realidade de que muitos que a ouvem fazem ouvidos surdos ao que ela diz. E assim, porque Deus é nosso Pai, e nós filhos, através de Jesus Cristo, e não bastardo, Deus, o Pai, nos disciplina. Mas se há pecado deliberado, quanto mais intransigente, e não estamos sendo disciplinados, preocupe-se, porque você não é irmão. Você não faz parte dessa família. Se você está sem disciplina e vive de modo desonroso, pecaminoso, sem que nada de consequência lhe venha, você não é filho. Você é bastardo.
Mas se você está sob disciplina, seu coração arde, seus pecados o incomodam, sua consciência lhe acusa, você não se sente feliz em viver assim, com seu modo de vida, com a vereda pela qual você caminha, não há satisfação e alegria no seu coração, e sua consciência grita de dentro de você, então tenha certeza, Deus lhe ama e vem agindo no seu coração. Logo, sua reação não pode ser outra que não a mesma que teve Davi, ao dizer, veja aí, versículos 4 e 5, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Observem aí que a expressão volta-te diz respeito à sensação de alguém que foi deixado, que deixou algo para trás. Esse é o sentimento de Davi, a sensação de que Deus o estivesse esquecido, o tivesse abandonado. Por isso ele clama, volta-te, Senhor, e salva-me com a tua graça. Na sequência, então, ele vai explicar a razão de sua súplica. Ele diz no verso 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Vejam aí que o texto parece afirmar que após a morte não há mais nada. Parece que Davi está dizendo que quando morre acabou, não tem nada depois disso. Que no sepulcro tudo chega ao fim, tudo se encerra. Todavia, se considerarmos o contexto de perseguição e fuga que Davi se encontra, é como se o salmista suscitasse aqui, irmãos, na verdade, a promessa da aliança. E dentro do contexto da aliança, certamente Deus não esqueceria de suas promessas feitas a Davi. Por isso, quando o faz de modo didático, para que nós, que jamais venhamos a esquecê-los. Vejam, quando nós nos dirigimos a Deus sobre algo que prometera, não se trata de uma cobrança, mas de demonstrar um entendimento da própria aliança. É como se Davi estivesse dizendo ao Senhor, ó Senhor, Tu és o Deus da aliança, foste Tu, Senhor, quem me ungiste rei sobre Israel. Eu sei que o Senhor tem um propósito por isso. Então agora, Senhor, vem e age, não tardes em fazer valer toda a Tua vontade, cumpre-a. Davi está doente, irmãos, com um exército à sua procura, querendo matá-lo. Mas vejam o que sua mente e coração mais se preocupa. Ele se preocupa com o pacto. Ele se preocupa com o nome do Senhor, com a sua glória. Por isso ele diz, se eu morrer, como fica a tua promessa? Como fica a tua glória? Logo, não se trata de um benefício pessoal que Davi quer expressar. O que ele deseja expressar é sua preocupação com o cumprimento das promessas feitas por Deus para o louvor da sua glória. Logo, meus irmãos, não se trata de que Deus é fiel a mim, como alguns cantam por aí. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Se Davi morresse agora, a promessa de Deus não seria cumprida. E Davi sabe disso. Ele sabe que o seu descendente a sentar no trono não era Absalão. Não era este o herdeiro prometido. E por isso então ele suplica, apressa-te, Senhor. Estou desfalecendo. Porque é esse o estado de Davi. Por isso então ele continua e diz, vejam aí os versículos 6 e 7. Ele diz, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. Enquanto ora ao Senhor, Davi chora, irmãos. Sua alma está tão carregada que já não suporta mais. E suas lágrimas aqui, lembrem do que dissemos no início. É pelos pecados que cometeu contra o Senhor, mas também por ter sido negligente para com a sua família, para com o seu povo. Logo, as lágrimas de Davi aqui também são por causa de um filho. Davi não está chorando porque perdeu o trono, ele sabe que quem o deu foi o Senhor, e o Senhor o restituirá. Ele não está chorando porque perdeu o reino. Ele não está chorando apenas porque seus amigos mais próximos o traíram. Ele está chorando porque perdeu um filho.
não será Absalão quem dará continuidade à semente santa. Não será Absalão que trará a paz sobre Israel, como achou seu pai Davi. Absalom, aquele que trará a paz. Por isso ele chora por seu filho. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês têm chorado por seus filhos? Você tem chorado por seus filhos que, ao invés de temerem ao seu Deus, têm procurado servir a outros deuses? Você tem chorado por aqueles seus filhos que têm se mostrado obstinados em seu próprio coração, querendo fazer a sua própria vontade, procurando o Senhor onde Ele não pode ser achado, pois não compactua com aquilo que é mal e contrário à sua palavra? Por aqueles muitos filhos que se perderam dos caminhos do Senhor? Você tem chorado pelos seus filhos? Você tem chorado pelo filho que frustrou seus sonhos? Será que, como Davi, você tem alagado o seu leito de tanto chorar por aquele filho rebelde? Sabe, irmãos, há determinadas situações nas nossas vidas que a única coisa que nos resta é chorar, é lamentar. E sabe o que isso me faz lembrar? Daquilo que disse Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram. E Jesus não está falando isso por algum tipo de masoquismo, mas porque há uma promessa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora, de quem alaga o seu leito, que transborda a sua alma, que choram arrependidos porque não criaram seus filhos do modo que deveriam, que negligenciaram a autoridade que lhes foi dada sobre eles e não os advertiram quando podiam, quando deviam, por não tê-los educados conforme a sabedoria de Deus, mas segundo a sabedoria dos homens. Quem sabe o Senhor não lhes tem dado uma nova chance de fazer por outros o que você não fez pelos primeiros. Se de fato há arrependimento, é hora de fazer o que é certo, meus irmãos. É hora de tornar as lágrimas em sorrisos, de resgatar o que está perdido, de fazer tornar aquele que se distanciou. Em Eclesiastes 9, Salomão diz que enquanto há vida há esperança. Ele diz, é melhor um cão vivo que um leão morto. Então não espere seu filho se distanciar tanto do Senhor e de você, que nada mais lhe reste além do que restou a Davi, ao saber do que havia acontecido ao jovem Absalão, seu filho, no campo de batalha. Vocês lembram? Está havendo uma guerra, uma peleja entre os homens de Davi e o exército de Absalão. Absalão fica enganchado em uma árvore, na copa de uma árvore, por sua cabeleira. E Davi havia pedido aos seus homens que não ferissem o jovem Absalão, seu filho. Mas os soldados, ao verem ele agarrado, veem uma oportunidade de acabar com sua vida, e ali o matam. E diz que Davi está aguardando notícias da peleja. Está ansioso. Davi anda para um lado e para o outro, aflito com os rumos daquela batalha. Quando chega então um soldado lhe trazendo uma mensagem. E que mensagem terrível para aquele pai naquele dia. Aquele soldado olha nos olhos do rei, e tudo que o rei sabe lhe perguntar é, e o jovem Absalão? E o jovem Absalão? E o meu filho Absalão? Dize-me! E o soldado então relata que ele foi morto. A Bíblia diz que Davi põe o rosto no pó e lamenta dizendo, Absalão, 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 Absalão,
meu filho Absalão. Meus irmãos, não deixem para amanhã o que deve ser feito hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais, como foi para Davi. Há filhos demais se perdendo. Não deixe que isso aconteça com o seu. Olhe para o que aconteceu. O exemplo de relacionamento entre Davi e seu filho Absalão. Aquele que seu pai tinha esperança que traria paz. Onde a omissão de seu pai e a insubmissão de seu filho os levou. Davi demorou para enxergar o erro, irmãos, que cometeu com seu filho. Não cometa o mesmo erro. Haja agora. Não pequem mais diante do Senhor. E façam como ele fez. Pois, como declara o próprio Davi, de um coração contrito, o Senhor ouvirá a sua súplica. E de um coração arrependido, o Senhor aceitará a oração. Que nossas lágrimas de arrependimento e contrição tornem-se em sorrisos por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que assim como Davi, encontremos o consolo e a força que necessitamos para vencer o mal em nossos próprios corações no Senhor. Vamos orar?